Tá gravando já. Anos de idade. Isso para nós é muito importante. Então, esse agradecimento a Deus é fundamental. E agradecer a você também por estar prestigiando, né, o papai nesse momento. E do dia ouvindo uma música, do Roberto Carlos, assim, interpretava, e dizia o seguinte: por favor, me ajude, hein? Não sei se eu consigo chegar até o final. Vamos lá. Meu pai, mais um ano de vida vencido, 29 de junho de 2011. Ouvindo uma música interpretada por Roberto Carlos, vi na letra esta retratar o que sinto e assim transcrevo com todo carinho para o senhor. A música titula-se Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Esses seus cabelos brancos bonitos, pai, esse seu olhar cansado e profundo, me dizendo coisas no ouvido, me ensinando tanto amor. Esses passos lentos de agora, caminhando sempre comigo, desde que já correram tanto na vida ao longo dos seus 93 anos. Meu querido velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, e essas rugas marcadas pelo tempo, registrando lembranças antigas de vitórias com lágrimas choradas ao fim. Mas sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido velho, meu amigo. Saiba que seu passado vive presente nas experiências contidas neste coração e consciente das belezas das coisas da vida. Saiba também, papai, que seu sorriso franco me anima, seus conselhos certos me ensinam, mesmo muitas vezes não os colocando em prática. E assim, beijo as suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Assim, meu pai, já lhe falei de tudo, mas sei que tudo isto é pouco diante do que sinto, e olhando os seus cabelos brancos tão bonitos, beijo as suas mãos e digo, meu querido velho, meu amigo, seu... João Batista. Hoje é um momento muito especial para todos nós aqui. E nos reunimos mais uma vez para homenagear nesta data aniversários Pedro Paulo Honório Teixeira e de Janaína. Os dois estão juntos hoje, aniversariaram agora no fim de junho, mas hoje nós nos reunimos para essa homenagem. Por que eu digo que é um dia muito especial? Especial porque Pedro Honório Teixeira, que eu chamo assim na amizade sempre de meu comandante, o comandante ele é uma história de vida. Aniversariar é celebrar a vida. Tanto Janaína quanto Pedro Paulo estamos aqui celebrando a vida. Foi muito importante essa homenagem que o Paulinho fez para o pai. Meu velho, meu amigo. São formas carinhosas de se dirigir àquele que lhe deu vida, àquele que o colocou no mundo e que o orientou para a vida. Eu agora há pouco até consultava aqui o meu sobrinho, entendeu? Miltinho, porque o 2 de julho, era exatamente a data da independência da Bahia. Eu queria ver como é que eu posso ligar Janaína, Pedro Paulo, no dia 2 de julho. Então, acho que eu agora consegui triangular isso. Independência da Bahia. E por que eu falo isso? Que eu vou precisar da Bahia para poder desenvolver aqui a minha homenagem ao nosso homenageado. E gostaria que o mar, a Bahia, por causa disso, que o mar fosse esse ponto de encontro. O mar que vai ligar Pedro Paulo, Janaína e ligar também ao 2 de julho da Bahia. Pedro Paulo tem uma história de vida muito importante. Passou pelas 3 forças armadas. Ele esteve na Marinha, esteve no Exército e esteve na Aeronáutica. E hoje em dia, de modo geral, todo mundo foge. Ele esteve nas 3. Na primeira, como voluntário, alguém quer ir para a guerra, ele, eu, se apresentou para ir para a guerra.
e foi na guerra e saiu também vitimado quando torpedearam o navio onde ele se encontrava. De vez em quando ele nos mostra aí os dedos que lhe faltam, que são símbolos de sua participação na guerra. É Pedro Paulo na marinha, portanto, sobre as águas do mar. Depois, vamos ver Pedro Paulo já no exército, prestando serviço militar no exército, desenvolvendo as diversas atividades ainda jovem, e mais tarde, então, deu baixa, foi ser civil, mas na aeronáutica. E na aeronáutica, então, que vem assim um conhecimento mais direto de Pedro Paulo com a nossa família, a família dos Oliveira, Teixeira com os Oliveira. Mas nesses 93 anos, portanto, na celebração da vida de Pedro Paulo, nós vemos que o mar teve aí uma figura, uma participação importante. E não só pelo fato dele ter ido à guerra e sofrido com o torpedeamento do navio em que ele lá estava, mas porque o nosso nome sempre tem alguma coisa a ver com a nossa história de vida. E Pedro Paulo, seu nome está ligado a duas figuras muito importantes, que são os dois principais apóstolos, Pedro e Paulo. E quando nós falamos de Pedro, lembramos também onde é que estava Pedro? No mar. Pedro era pescador, Pedro era dono de alguns barcos. E foi exatamente num barco de Pedro que Jesus pediu para ficar para poder falar ao povo que estava no mar. Portanto, a figura do mar, quando Jesus vai falar ao povo. Depois, um outro momento em que Cristo vem se reunir de novo no barco de Pedro e vem andando sobre as águas, porque o mar estava afastado da margem. Em princípio, eles se assustaram, Pedro e os outros amigos. Mas depois Pedro também quis ir ao encontro de Cristo. Aí ele disse, Senhor, aí Pedro disse que Cristo disse que ele poderia ir, ele foi andando. Depois, como ventava muito, ele teve medo, começou a naufragar e pediu a Cristo que o socorresse. Cristo socorreu e chamou-lhe a atenção, chamou de homem de pouca fé. Pedro Paulo também tem um pouco de medo d'água, é nisso que ele se identifica lá com Pedro, apóstolo. Embora tenha andado de navio, mas dentro do navio, a água é outra história, né? Mas se Pedro era um homem simples, um pescador, um homem até meio rude, mas Pedro Paulo leva um outro nome junto do dele, que é Paulo. Paulo é diferente. Paulo é um homem erudito, um homem inteligente. Paulo, inclusive, era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia e mandava prender. E foi exatamente num momento que ele estava em perseguição aos cristãos, foi que ele recebeu um facho de luz muito forte, um som muito forte, ele ficou meio cego, caiu do cavalo e ouviu a voz de Cristo, dizendo por que ele o perseguia. Foi esse o momento da conversão de Paulo. E Paulo então passou, a partir desse momento ele passou também a ser um apóstolo de Cristo. Então Pedro Paulo, quer dizer, o Pedro Paulo tem no seu nome o nome de dois grandes apóstolos, o príncipe da igreja e o chefe dos apóstolos, que foi Pedro. E o apóstolo Paulo, como é chamado, aquele que realmente estabeleceu os princípios maiores dos partidos orientais. Portanto, essa ligação de Pedro e Paulo, esses dois nomes, é que dão a sua fortaleza. Primeiro a simplicidade e depois a inteligência. Porque, embora seja um homem simples, Pedro Paulo também é um homem assim de sabedoria, como os homens de sua época o eram. Quer dizer, um homem que sabe discernir as coisas e orientar. Tanto que conseguiu encaminhar bem para a vida aqui o seu filho Paulinho. E também está ligado à Marinha, porque um grande oficial era marechal de mar e guerra, capitão de mar e guerra, portanto, a água está aqui presente. E onde é que Janaína entra aí? Quando nós falamos da Bahia, 2 de julho, Bahia, e falamos de Janaína, Janaína é um nome que corresponde a Iemanjá. Ou, no geral, Iemanjá, a rainha do mar, é assim que todos a conhecem lá na banda da Bahia.
Mas os canoeiros, os pescadores, a chamam com muito amor, de Dona Janaína. Dona Janaína. Os negros a chamavam de Inaê. Inaê. E rezavam, faziam as suas súplicas à princesa de Aiocá. E as mulheres, essas chamavam de Dona Maria. Na Bahia, as mulheres preferem chamá-la de Dona Maria. É por isso que Jorge Amado, um amor que eu gosto de ler, né? Jorge Amado, quando se refere a Iemanjá, ele fala aquela dos 5 nomes. Iemanjá, Janaína, Inaê, princesa de Aiocá e Dona Maria. Portanto, tudo está ligado ao mar. E essa ligação ao mar, de certa forma, influencia também na maneira de ser das pessoas. Porque o mar, por exemplo, ninguém consegue segurar o mar. O mar é muito independente. O mar, ele sempre investe. E a gente sente, embora eu não conheça muito a Janaína de perto, mas sinto que ela é uma pessoa também que gosta de ir à frente. O mar é difícil de alguém conter o mar. Mas as pessoas que estão ligadas assim ao mar, elas aparentemente são arrogantes, aparentemente, porque na prática são muito bondosas, muito generosas. E também isso vocês poderão descobrir na Janaína. Portanto, a presença do mar é importante nesse momento, porque se eu disse que aniversariar é celebrar a vida, toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar. Agora há pouco eu vi aqui o Enzo, porque todos nós, quando nascemos, estamos dentro d'água, a bolsa d'água. Por isso que pega uma criança, bota na piscina, ela sai nadando tranquilamente, porque ela está acostumada com água. Agora pega um marmante, socorro, me ajuda, é diferente. Desaprendeu o contato com a água. Quer dizer, então, essa presença do mar, ela é muito importante. A vida é o mar. Há um hino aí, que muitos conhecem, do Padre Marcelo, que diz: essas águas do mar da vida, mar da vida, que a vida é o mar, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus, aí vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Quer dizer, então o que é importante para cada um de nós é que tenhamos fé. Não importa se a gente tem esta ou aquela religião, mas que a gente acredite, porque todo aquele que acredita vai. Todo aquele que acredita conquista. Agora, quem não acredita, não. A tendência é esmorecer, é sentar, deixa andar, deixa a vida me levar. Não é assim, não. Nós é que temos que conduzir a vida. De maneira que, ao comemorar esses aniversários aqui de Janaína, de Pedro Paulo, essa celebração da vida e também a celebração do mar, quando o Paulinho falou aqui, quando o Paulinho, querendo ser o pai, chamou meu velho, meu amigo, era também assim que eu chamava meu pai. Mas o que eu quero fazer, a ponte aqui, ainda ligada ao mar, e os meus irmãos sabem bem disso, é que meu pai, e na terceira fase, que eu falei aqui do Pedro Paulo, Marinha, Exército, Aeronáutico. Quando chega a terceira fase aeronáutica, aí ele vai conhecer o velho Camilo. Quer dizer, Pedro Paulo está ligado ao velho Camilo, meu pai, nessa fase aeronáutica. Mas exatamente o mar que me trouxe a lembrança do pai, porque meu pai sempre nos ensinou, isso é uma lição que eu aprendi pequeno, meus irmãos também muitos aprenderam, alguns esqueceram, né, Cláudio? Mas ele sempre dizia assim, dizia para nós: olha a travessia. Esse é longo. E o que significa esse olha a travessia? É quando nós começamos a trabalhar, eu ganhei o meu salário aqui.
Suponhamos, dia 2 de julho, e o próximo só é do dia 2 de agosto, eu vou ter de chegar até o dia 2 de agosto com esse. Olha a travessia. Então eu posso lhes dizer que eu nunca me afoguei. Nunca me afoguei. Eu sempre cheguei do outro lado sem problema. Quer dizer, então é um aprendizado, porque os homens de ontem, eles têm uma sabedoria, e aquilo que estão no Camões é o saber de experiências feitas. Não é o saber acadêmico que nós temos, mas o saber de experiências feitas. Assim também, eu não posso falar de meu pai sem falar de minha mãe, porque é um casal que era unha e carne, né? Está sempre junto. Mas quando a gente, agora mesmo estão procurando aí no fundo do mar muitos tesouros, essa ideia do tesouro também que me fez lembrar de minha mãe. Tesouros no fundo do mar estão aí procurando. Porque minha mãe sempre dizia assim às pessoas que a procuravam: meus filhos são o meu tesouro. Eu sempre ouvi ela dizer isso para diversas visitas que nós recebemos. Meus filhos são o meu tesouro. Eu ficava todo bem. Eu também, porque o tesouro de minha mãe éramos nós. Quer dizer, então ela não está preocupada, meus pais não estão preocupados com coisas materiais, porque a vida tem dois sentidos: o ser e o ter. Aqueles que nasceram para o ter, eles estão preocupados com coisas. Então que corram atrás das coisas. Aí eu tenho que procurar ter bons salários, bom emprego, para ter todas as coisas que eu quero. Agora, quem está voltado para o ser, não é diferente. Está no ser, eu sou mais espiritualizado, estou mais voltado para Deus. E Deus diz: o meu mundo não é esse, não é? Quer dizer, o mundo de Deus não é um mundo terreno. Quer dizer, então os que estão voltados para esse lado mais espiritual, a gente até tem as coisas, mas ninguém está apegado a nada, porque todo mundo está aqui de passagem. Aliás, o meu irmão Marcelo sempre dizia isso, né? Eu estou aqui de passagem, sou só passageiro, sou só visitante. Quer dizer, então, a gente tem ou não tem, tanto faz se tem ou não tem, o importante é que a gente seja. Então, que no dia de hoje, que nós estamos todos reunidos, eu disse no princípio que era um momento especial, porque hoje em dia as pessoas quase não se reúnem. Poder sentar aqui, todo mundo trocar uma conversa aí, jogar a conversa fora, beber aí uma cervejinha, um vinho, etc. Mas estar junto, isso a gente agradece ao Pedro Paulo, agradece a Janaína, que agora está sendo feita, provocando muito esses momentos, né? Ela e o... Você filma aqui para sabe? Quer dizer, então esses momentos de união são fundamentais. Nós temos que procurar estar juntos, porque o amor é isso. Amar é estar junto, é ser um com o outro. Eu quero fechar aqui lembrando também Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma mulher assim que eu sempre tive muita paixão por tudo que ela escrevia, mas em determinado trecho ela diz assim: o outro é o meu ponto de chegada. Isso é muito importante. O outro é o meu ponto de chegada. Então eu não sou, não devo estar voltado para mim, eu quero crescer, eu quero ser mais eu sou mais importante que todo mundo. Não, o outro é o meu ponto de chegada. Eu vivo para o outro. O sentido do amor é esse. O amor vai de mim para o outro, não vem do outro para mim. Eu não tenho que esperar que ninguém me faça feliz, em absoluto. Eu tenho que procurar fazer o outro feliz. E é nisso que está a grandeza do amor. De maneira que, nesse momento, eu invoco as bênçãos de Deus para o nosso comandante, aos 93 anos, está aqui, lição viva de vida, com seu filho aqui, Paulinho, que seguiu o seu exemplo e também conseguiu encontrar aí momentos de grandeza. E agora Janaína e Anderson, começando aqui uma nova família, também que levem avante o caminho de vocês, nesse mar da vida, né? Mas que tenham firme ali o timão para chegar até lá com sucesso. E todos os presentes que aqui estão, que Deus os abençoe a todos. Né? Tá bem, viu? Tô falando, tá bem? Agora, então,
Anderson vai falar agora. Anderson tem que falar agora. Agora ele quer. Meus parabéns. Silêncio aí, gente. O general quer falar, gente. Não, ele quer que eu fale. Tá. Peraí, gente, vai falar aí. E aí, então, a todos presentes, eu quero agradecer, que realmente é um momento de união. A gente está passando por um momento muito difícil. Parabéns para vocês todos. Paga mesmo. Mandaram outro meio. Ninguém deixou.